Você não emagrece porque você tem medo de desagradar. Sim, medo de desagradar quem você ama. O que acontece? Eu já atendi diversos pacientes que acontece o seguinte: a pessoa tá no objetivo de emagrecer, ela quer emagrecer, e aí ela começa, por exemplo, a fazer uma dieta. Todo mundo sabe que eu sou nutricionista comportamental e eu sei que dieta funciona, mas ela não é o caminho certo para quem tá mudando os hábitos, tá? Mas depois é um assunto para outro vídeo. Então vamos lá, você tem medo de desagradar? E aí o que acontece? Você tá fazendo uma dieta, por exemplo, você chega na casa de uma pessoa que você gosta, de um parente, de uma tia, ou até da sua mãe, da sua avó, e aí tem aquele pudim delicioso que você ama. E aí tem aquela comida gostosa que você ama comer. E aí você acha, ou até mesmo isso pode acontecer, porque são casos reais que pessoas realmente ficam chateadas porque você não come a comida delas, e você, por medo de desagradar, você vai lá e come. Não tá errado você comer, mas qual que é o problema disso? É porque você coloca a vontade dos outros, agradar os outros em cima da sua prioridade, que é o seu corpo, a sua saúde, a sua autoestima, a sua vida toda. E isso é um grande problema. Esse medo de desagradar tá te levando pro buraco. E pro buraco lá embaixo, onde você nunca vai conseguir emagrecer. O que acontece? Vários pacientes meus, era o seguinte, o que acontecia? Ah, porque eu chego na casa da minha avó e lá na casa da minha avó tem pudim, tem comida, tem sei lá o que, tem um monte de coisa lá. E aí, se eu não como, ela fica chateada. E aí eu vou lá, né, e tem que comer, porque senão ela fica muito chateada comigo. E aí? Aí eu te pergunto, qual que é o preço que você tá pagando por isso? Você vai deixar de comer ou você pode simplesmente ter autocontrole. Porque assim, gente, não é que você vai ter que parar de comer tudo não, tá? O primeiro erro das dietas é esse, você tem um cardápio ali fixo, que você não tem flexibilidade, e aí você fica com medo de comer alguma coisa e já se sente super culpado porque tá comendo uma coisa que não tá dentro daquele cardápio. E esse é o problema. Por isso que eu trabalho com comer intuitivo, que você consegue ter um autocontrole e não se sentir culpado porque você comeu às vezes uma fatia de bolo. Às vezes a pessoa nem exagerou na quantidade. Às vezes a pessoa só comeu um pedacinho mesmo. Só que o problema da mentalidade de dieta, qual que é? Que a pessoa come um pedacinho, acha que saiu completamente fora do contexto da dieta que ela tá fazendo. E o que que acontece? Ela se sente super culpada. Aí qual que é o pensamento que vem na cabeça? Ah, já que eu comi mesmo, né? Então, daqui pra frente eu vou comer tudo que vier pela minha frente, foda-se a dieta. É isso que acontece, essa é a verdade. Então, o problema maior de uma dieta muito fixa, né, muito assim limitada, é que você não consegue realmente entender o que você pode, o quanto você pode comer, porque você não entende o seu corpo, porque você não escuta o seu corpo. E aí tudo isso acontece por um contexto. Olha a linha tênue. Olha isso aqui. Você não conhece o seu corpo, tá? Você faz uma dieta fixa, você não sabe, você não tem noção de saciedade e do tamanho da sua fome, você não conhece direitinho ali, se eu comer um pouquinho só não tem problema, você não tem essa crença, tem a crença de que ou é 8 ou é 80, ou você faz certo ou você faz errado. Você não tem uma flexibilidade, sendo que isso não vai fazer diferença no final do seu dia caloricamente, né? Se você um dia na semana tiver um erro desse, não vai fazer diferença, né? E aí você se sente super culpada e além disso ainda alimenta uma culpa interna e além disso, ainda assim você se sente incapaz de conseguir chegar no seu objetivo. Aí o medo de desagradar entra nisso. Você ficou com medo de desagradar, comeu um negócio, se sentiu culpado, não tem noção de saciedade, não tem noção de fome. Aí entende que, tipo, já que eu comi mesmo, que se lasca, eu vou comer tudo pela frente. E já sai da dieta e já volta de novo pro seu comportamento antigo. Já volta de novo e fala assim, que se lasque dieta, eu não dou conta de fazer dieta não. E realmente, nem eu que sou nutricionista faço dieta, porque eu não gosto de fazer dieta. Eu não dou conta de ficar pesando as coisas, sabe? Eu não consigo ter essa disciplina de ficar pesando, de ficar medindo. Eu pratico comer intuitivo. Então, assim, aqui nesse vídeo eu falei de vários assuntos, mas o ponto é esse: você não emagrece porque você tem medo de desagradar. E começa com isso: o medo de desagradar te leva lá, ó, pra voltar pro seu comportamento antigo e aí você não consegue voltar de novo pro eixo. Você não consegue retornar pro seu objetivo. E esse é o grande problema das dietas muito restritivas.